E aí, galera, beleza? É um prazer ter vocês aqui de novo. Hoje o vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu acho que nos últimos a gente veio estudando como que a gente cria os nossos modelos de machine learning, como que a gente avalia, uma parte mais voltada para a ciência de dados mesmo, mas eu queria dar uma olhada também no Python mais básico ali que a gente precisa para executar, né? E não ficar ali, né, só reproduzindo as coisas que a gente vê no vídeo, tentar entender na prática mesmo como que funciona, tá bom? Então hoje eu separei aqui para a gente falar sobre ambientes virtuais e entender um pouquinho o que que são eles e por que que eles são importantes, tá bom? Eu preparei aqui para a gente um scriptzinho, né, só para guiar a gente, né? Então, o que são esses ambientes virtuais? Eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer é que os ambientes virtuais, eles são pequenos mundinhos aqui onde aquele código vai ser executado, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o Python instalado no meu computador e qualquer biblioteca que eu instale, né, que eu for lá e der um pip install, ele vai instalar nesse Python global. E isso funciona legal quando a gente tem aqui alguns projetos que a gente vai usar sempre as mesmas bibliotecas. Só que com o passar do tempo, né, vamos imaginar que a gente vai ter que trabalhar em vários projetos, a gente vai ter que dar manutenção em projetos de colegas nossos. E se a gente usar sempre esse ambiente local, né, esse ambiente global, pode ser que a gente comece a ter bibliotecas que vão conflitar, né? Então vamos pegar um exemplo, né? Hoje a gente está aqui em 2025, vamos imaginar que eu vou precisar dar suporte num projeto que eu fiz em 2023, por exemplo. As bibliotecas que eu usei lá em 2023, com certeza já são diferentes do que a gente tem hoje em 2025. Então, se eu tentar rodar com as minhas bibliotecas atualizadas na data de hoje, muito provavelmente alguma coisa pode desandar, né? E é para isso que a gente usa os ambientes virtuais, tá? Então a gente consegue colocar cada projeto rodando ali conforme as suas dependências. Legal? E beleza, né? Então entendemos o que que é os ambientes virtuais, mas como que eu faço para criar eles? E aqui eu resolvi usar o que o próprio Python 3, né, que eu imagino que é o que todo mundo deve estar usando aqui, ele já tem por padrão, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso terminal, tá? Aí eu já estou nessa pastinha que a gente está usando aqui no nosso exemplo. E para rodar, para a gente criar um ambiente virtual, eu posso usar o nosso Python 3. Aí eu vou executar esse comandinho aqui, ó. Python 3 "-m", venv, né? Então a gente está usando aqui o venv para criar o nosso ambiente virtual. E uma boa prática aqui é a gente sempre criar o nosso venv com ponto .venv. Esse ponto .venv aqui, ele vai criar para a gente uma pastinha que vai ser oculta aqui, né? Então ele vai ficar desse jeitinho aqui. Então essa é a nossa estrutura de um ambiente virtual, tá bom? Então eu tenho aqui alguns scripts. No include aqui a gente vai ter a versão do nosso Python e em lib as bibliotecas aqui que a gente está usando. Legal? Então, putz, maravilha. Eu já estou com o meu ambiente virtual aqui, só que agora a gente precisa ativar o nosso ambiente virtual, né? Porque por enquanto eu só criei, né? Então ele fica lá. E para a gente criar, para a gente ativar ele, vai depender um pouquinho se você vai estar no Mac, né? No Mac, Linux ou no Windows. Como eu estou usando o Mac aqui, o comando vai ser esse daqui, ó. Eu vou usar um source, eu vou dizer o nome da pastinha que ele tá, o bin, né? Então, se a gente olhar aqui, né, eu vou ter um venv, bin, e agora eu preciso rodar esse activate aqui, que vai ser o nosso scriptzinho para ativar o ambiente virtual. Feito isso, tá vendo que agora a gente está rodando no nosso venv? Isso aqui já quer dizer que o nosso ambiente virtual está ativo. Então, qualquer coisa que eu fizer nesse virtual, ele vai estar sendo aplicado somente nesse ambiente. Ele não vai estar aplicando no meu ambiente global, tá bom? Então, eu vou dar aqui um exemplo para a gente. Eu vou dar um pip install no Pandas, no NumPy. Eu vou baixar aqui também o Seaborn e acho que por enquanto tá bom, né? Então, eu vou instalar essas quatro bibliotecas. Então, ele está baixando tudo aqui bonitinho para a gente.
Pode demorar um pouquinho, né? Dado que é a primeira vez aqui que eu vou baixar essas bibliotecas no meu ambiente. Mas o que é legal é que se eu venho aqui, né, ele já vai começar a colocar um monte de coisa aqui no nosso ambiente virtual. Vamos ver se ele está finalizando. Ó, ele está terminando de baixar algumas coisas. Mas beleza, gente. Acho que a parte mais principal é essa, né? Então, como que a gente faz para ativar, né? Para criar, né? Usando esse Python 3-venv e o nome da pasta. A gente vai ativar ele com o venv bin activate aqui, né? E aí, se eu quiser desativar esse ambiente virtual, eu posso rodar só esse deactivate. Ele vai desativar e aí com isso a gente já vai estar de volta no nosso ambiente global, tá bom? E aí, né, beleza, como que eu uso esses ambientes virtuais? E aí, pelo que eu estava dando uma pesquisada aqui, pensando no mercado, é sempre muito interessante a gente ter um ambiente virtual por projeto, né? Então, vamos imaginar que eu tenho que fazer a previsão, por exemplo, ali, né, se determinada compra vai ser uma fraude. Para aquele projeto, eu vou criar um ambiente virtual e vou colocar lá todas as bibliotecas que eu estou usando, né? Então, beleza, se alguém precisar rodar isso em algum outro momento, ele vai conseguir rodar tranquilo, né? Uma outra forma que eu vi que algumas pessoas fazem é criar alguns ambientes virtuais que vão ser utilizados por mais de um projeto, né? Então, vamos imaginar, eu quero criar um ambiente virtual que vai ter tudo sobre DataVis, né? Então, eu vou colocar o Seaborn, o Matplotlib, tudo que eu vou usar ali, né, para criar gráficos. E aí, né, então vamos imaginar que eu tenho um projeto de crédito, tenho um projeto de fraude, eu tenho um projeto de regressão linear, por exemplo. Eu vou lá e ativo o ambiente virtual para aquele projeto. Só que às vezes acaba que eu não vou precisar de todas aquelas bibliotecas para projeto. Então vocês concordam que vai acabar ficando meio com algumas coisas que eu não estou usando? Então pode acabar dando uma inflada. Então eu não acho tão legal. Então por isso aqui nos próximos vídeos do canal a gente vai seguir essa linha de sempre criar um projeto, um ambiente virtual por projeto, tá bom? Vamos ver se terminou de baixar. Ó, ainda tem algumas coisinhas baixando, bastante coisa, né? Mas beleza, assim que terminar eu já mostro para vocês, tá? E aí, a gente já vem aqui para a última parte do vídeo, que é como que a gente consegue usar os ambientes virtuais para gerenciar os pacotes aqui que a gente está usando no projeto. E se a gente for pensar, beleza, eu tenho um ambiente virtual, mas como que eu consigo com que essas bibliotecas que eu estou usando sejam de fácil acesso ali para eu baixá-las novamente? E é aqui que a gente entra com o pip freeze, né? Então, esse comando aqui, ele é bem interessante porque ele vai criar aqui para a gente um arquivinho txt, né? E aí ele é comumente chamado de requirements.txt. E ele vai gravar todas as informações aqui que a gente vai usar para o nosso projeto. Legal? Então, ó, o meu código terminou aqui de rodar, certo? Se eu rodar aqui um pip freeze. Então, se eu rodar desse jeito, ele vai me dizer aqui todas as bibliotecas que a gente está usando e as suas versões. Só que, quando a gente está pensando em projetos, né, é legal que eu tenha um arquivinho para salvar isso. Então, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Pip freeze requirements.txt. Quando eu rodar isso aqui, ele vai modificar o nosso arquivo de requerimentos aqui e vai colocar todas as bibliotecas que eu estou precisando para rodar aquele projeto. E aí fica muito interessante porque se um colega meu precisar entrar ali, né, e dar manutenção naquele projeto, ele pode simplesmente pegar, né, esse arquivinho requirements.txt e executar ali o pip para conseguir baixar todas elas, né? Então, para a gente fazer isso, né? Então, simulando que eu fosse um colega aqui que queria dar manutenção no meu código, ele poderia fazer basicamente esse comandinho aqui, ó. Eu vou dar um pip install, e aí, como eu estou usando o Python 3, né? Eu vou colocar um pip 3 install -r, né? E o nosso requirements.txt. Com isso,
É que eu acabei de baixar, então todas as bibliotecas já estão instaladas nas suas versões mais recentes, né? Então, ele, caso ele não tivesse, ele ia instalar todas as bibliotecas no ambiente virtual que ele está usando. Então, com isso, fica muito mais fácil de eu conseguir gerenciar os meus pacotes e também quando eu for trabalhar com algum projeto diferente, ele também já está baixado aqui pra gente. Legal? Aí, gente, eu acho que a ideia desse vídeo era muito essa, né? Então, como que a gente consegue usar os nossos ambientes virtuais? E aí, nos próximos vídeos, eu quero dar uma explorada também em como que a gente consegue usar códigos Python que sejam mais otimizados, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Geralmente a gente cria ali o nosso notebook e vamos imaginar que eu quero fazer um plot de algum gráfico. Eu vou lá e vou usar basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V em várias partes do meu código para dar um plot com um determinado estilo. Às vezes faz muito mais sentido eu criar uma função dentro de uma pastinha ali de utilidades e eu sempre chamar essa função, sabe? Então, acho que é legal a gente dar uma explorada nisso para conseguir ter ali um código mais limpo, que funcione melhor. Legal? É isso por hoje, tá? Tô animado em voltar aqui com os vídeos e eu acho que a gente vai aprender bastante, tá bom? Valeu, gente!